understand me now. Sometimes I feel a little mad. Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Biologia da professora Cristina, e a nossa aula de hoje vai ser sobre o reino animal, mais especificamente sobre o filo dos artrópodes. As características gerais dos artrópodes, eles são animais invertebrados com membros articulados e eles apresentam um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto do lado de fora do corpo feito de um polissacarídeo chamado quitina. Eles já apresentam uma digestão completa, eles têm uma respiração cutânea que acontece por meio da pele, da superfície da pele deles, e a excreção é feita por meio de traqueídeos. A circulação é fechada, eles já têm uma substância que faz a circulação de nutrientes dentro do corpo, como se fosse um sangue, né? E o sistema nervoso deles já é centralizado em um cérebro primitivo. O crescimento desses animais, já que eles têm um exoesqueleto, um esqueleto feito de polissacarídeo, uma estrutura mais rígida do lado de fora do corpo deles, eles precisam crescer por meio de mudas, por meio da troca desse exoesqueleto de tempos em tempos, conforme eles vão crescendo. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês, algumas imagens de mudas de insetos e aracnídeos. Aqui, no caso, uma cigarra, que está concluindo a sua fase de ninfa, que é uma fase jovem sem asas. Esse animal, então, ele cresce, ele desenvolve asas e ele precisa, então, romper esse exoesqueleto de quitina para que ele possa, então, estar saindo com uma nova estrutura de exoesqueleto maior, que no primeiro momento é mais flexível, até que ele termine o seu crescimento e se ajuste para se tornar rígido de novo, Aqui nós temos o exemplo de um aracnídeo. Esse aracnídeo, então, ele está se desfazendo da sua muda, que é chamada de equidise, Esse exoesqueleto que sobra, ele é chamado de equidise. E os aracnídeos, então, de tempos em tempos, conforme eles vão crescendo, quando esse exoesqueleto já não comporta mais o tamanho do animal, ele rompe essa casca e acaba saindo, então, de dentro dela com uma nova muda, com uma nova casca, um novo exoesqueleto de quitina, que vai permanecer por um tempo até que ele vai crescer de novo e vai fazer essa troca de novo. Aqui temos o exemplo de uma ninfa, Uma efeméride, que é um inseto que recebe esse nome porque ele vive poucas horas, Ele vive cerca de 48 horas depois que ele deixa esta fase de ninfa para a fase adulta com asas, E aqui a gente tem, então, a equidise, que é essa casca de exoesqueleto da fase de ninfa, e já o indivíduo adulto com asas, então, deixando essa casca e saindo. Os artrópodes, então, eles podem ser classificados de uma forma mais simples, Existe uma classificação mais simples que divide eles entre insetos, miriápodos, que são as centopeias, os crustáceos e os aracnídeos, Porém, existe uma classificação mais complexa, baseada já na filogenia desses animais e que separa, então, os artrópodes em diversas classes, Os insetos continuam mantendo essa classe insecta. Os miriápodos, que são as centopeias, são então divididos na classe diplópoda, que são as centopeias que têm 2 pares de patas por segmento, e os quilópodos, que têm apenas um par de patas por segmento, como as lacrais. Os crustáceos, então, continuam sendo crustáceos, e os aracnídeos, então, são separados em diversas classes, sendo as principais os escorpionídeos, que são aqueles que apresentam os pedipalpos em forma de pinça e tem um aguilhão na parte final do abdômen. Os aranídeos, que são as aranhas, que têm os palpos táteis, eles não têm pinças e podem apresentar fiandeiras que produzem seda, a teia da aranha. Os opilionídeos, que são seres muito semelhantes às aranhas, mas eles não são aranhas, eles não são venenosos. Eles apresentam o corpo em forma de triângulo e as patas traseiras, o par de patas traseiras é maior do que as demais,
e se você esmagar eles, eles soltam um odor bem forte, né? Que repele outros animais. E os acarídeos, que são os conhecidos como ácaros, né? Ou os carrapatos. Nós vamos utilizar então a classificação simplificada que separa os artrópodes então em insetos, aracnídeos, os crustáceos e os miriápodos. Vamos dar uma olhadinha mais de perto primeiro na classe insecta. Os insetos então eles têm um corpo segmentado em 3 partes, eles têm uma cabeça bem delimitada, um tórax de onde saem geralmente as asas, né, e as patas, e um abdômen, que é essa parte final que pode ou não apresentar, né, um aguilhão inoculador de veneno. Uma característica básica dos insetos é a presença de 3 pares de pata, ou seja, eles têm 6 patas ao todo, diferente dos outros grupos de artrópodes. E eles podem apresentar ou não asas, né? A gente vai ver depois ali as diferentes ordens de insetos. A ordem Tissanura, que são as traças, não apresentam asas, porém alguns insetos podem estar apresentando apenas um par de asas, como é o caso dos dípteros, ou 2 pares de asas, né? Como o caso de várias ordens de insetos, como os himenópteros, né? Os percevejos, que são os coleópteros, os lepidópteros, que são as borboletas, entre outros. O desenvolvimento dos insetos ele pode ocorrer de 3 formas. Existe um desenvolvimento chamado ametábulo, que é um desenvolvimento que não sofre metamorfose. Aqui nós temos o exemplo dos tissanuros, que são as traças. A traça, então, depois que eclode o ovo, ela nasce, então, uma pequena traça jovem. Essa traça jovem vai crescendo e na fase adulta ela permanece com uma forma bastante semelhante com a sua fase jovial. No caso do desenvolvimento hemimetábulo, heme significa metade, meio, né? Então, eles sofrem uma meia metamorfose, né? Ela não é completa. O indivíduo nasce do ovo, numa fase jovial. Essa fase jovial é chamada de ninfa, sem asas. Essa ninfa, então, vai crescendo. E aí, quando ela chega na fase adulta, ela sofre, então, uma última muda. E ela sai com essa fase adulta já com a presença de asas, né? Já os holometábulos são aqueles que fazem a metamorfose completa. Holo significa completo, total, né? Então, os holometábulos, eles vão passar por uma fase de ovo. Esse ovo vai eclodir numa lagarta. Essa lagarta, ela vai se alimentar e vai agregar nutrientes e energia durante alguns meses, até que vai, então, quando ela estiver preparada para se desenvolver na fase adulta, ela vai formar uma pupa, que é um casulo, e dentro desse casulo, dependendo da espécie, de 2 a 3 semanas ou mais, ela vai, então, se desenvolver até a fase adulta, vai romper essa pupa e vai sair, então, na forma de um indivíduo com 2 pares de asa, como o caso dos lepidópteros, que são as borboletas e as bruxas, né? Os insetos podem apresentar diferentes formas de aparelho bucal. Eu trouxe aqui os 3 mais comuns. Os gafanhotos, por exemplo, apresentam um aparelho bucal mastigador, que consegue cortar e mastigar folhas, né? As formigas também têm um aparelho bucal mastigador, como os gafanhotos. Os pernilongos apresentam um aparelho bucal picador, que ele é comprido, fino e rígido, capaz de furar a pele dos animais, né, e sugar o sangue e seus nutrientes, como o caso dos pernilongos dípteros, né? E o aparelho bucal sugador, que é o que acontece com os lepidópteros, né, no caso as borboletas, que apresentam uma espécie de tromba, né, que se enrola de forma espiral. Quando ela vai sugar o néctar das flores, ela então desenrola essa tromba. Essa tromba não é capaz de furar a flor, ela somente funciona como uma espécie de canudo para que ela possa estar sugando o néctar e os nutrientes. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de ordens da classe insecta, né? Os tissanuros, que são os insetos sem asas,
que são as traças, né, mais conhecidas. Os dictiópteros, que são as baratas, insetos que apresentam 2 pares de asas e um par de antenas. Os mantoídeos, que são os louva-deuses, né? Os sifonápteros, que são as pulgas. Os tirápteros, que são os piolhos. Os lepidópteros, que são as mariposas e as borboletas, também com 2 pares de asa. Os coleópteros, que são os escaravelhos e as joaninhas, né, que também tem 2 pares de asas. Os himenópteros, que são a ordem das abelhas, das vespas, inclusive das formigas, né, que apresentam 2 pares de asa. No caso das formigas, somente a rainha e o macho que apresentam asas, né? No caso das abelhas, todos eles apresentam asas. Os hemípteros, que são os percevejos. Os ortópteros, que são os grilos e os gafanhotos, né? Os fasmatoídeos, que são os bicho-paus. Os efemerópteros, que são as efêmeras, né? As ninfas, como aquela que eu mostrei na fotografia da muda de Ecdísis, né? Os plecópteros, que são umas mosquinhas que ficam nas pedras, né? Nas florestas. Os odonatos, que são as libélulas. Os isópteros, que são os cupins. E os dípteros, que são os insetos que apresentam apenas um par de asas, como as moscas, os mosquitos, as mutucas e os borrachudos. Existem outras ordens, né? Essas aqui são apenas as mais comuns. Os insetos, eles têm uma capacidade incrível de fazer mimetismo. O mimetismo é a capacidade de imitar não apenas a cor do ambiente, mas também a forma do ambiente, diferente da camuflagem, que imita somente a cor do ambiente, né? Como o caso dos camaleões, que são lagartos que só imitam a cor, permanecem com cor de lagartos. No caso aqui desses insetos, eles fazem mimetismo porque ou eles vão imitar a forma do ambiente, ou eles vão imitar outros animais que não são eles, como por exemplo aqui essa mariposa que imita a cor e a forma, né, da coruja. Então a coruja, ela é um predador de pássaros, então quando algum passarinho se aproxima dessa mariposa, ela se vira de costas e abre as suas asas, né, mostrando a sua parte traseira, e aí esses pássaros ficam com medo achando que é uma coruja e fogem porque a coruja come esses pequenos pássaros, né? Aqui nós temos um gafanhoto, então, fazendo mimetismo com a forma de uma folha, que também passa despercebido por predadores. Aqui o bicho-pau, bastante parecido com um graveto, né, também passando despercebido de seus predadores. Aqui nós temos um louva-a-Deus imitando folhas. Aqui nós temos insetos voadores, né, provavelmente do grupo das abelhas, imitando flores. E aqui nós temos também um outro louva-a-Deus imitando uma flor de orquídea. Os insetos também estão relacionados a muitas doenças, porque eles são vetores dessas doenças, né? Eles carregam certos tipos de doença e podem estar transmitindo para as pessoas. Então, por exemplo, a mosca negra, ela é portadora de um patógeno que provoca a cegueira do rio. Os mosquitos, né, eles são capazes de carregar diferentes patógenos, como protozoários que causam a malária, por exemplo, ou vírus que podem estar causando a dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Tem também o mosquito culex, que transmite a filariose, que é a conhecida elefantíase, né? Os piolhos também podem transmitir tifo, uma doença bastante mortal. Pulgas podem causar encefalite e carregar também outras doenças, não só para pessoas como para animais. E aqui, por exemplo, a mosca tsetse, que transmite a doença do sono. Tem também um percevejo, o barbeiro, né, que pode estar transmitindo a doença de Chagas. A segunda classe de artrópodes, então, que nós vamos estudar são os aracnídeos.
Os aracnídeos, eles têm o corpo segmentado de forma diferente dos insetos, porque a cabeça é fundida no tórax, então a gente chama essa região de cefalotórax. Do cefalotórax é de onde saem então as suas patas. Apresentam também um abdômen, que podem apresentar no seu final fiandeiras produtoras de seda, que é a teia da aranha, né? No caso, o veneno das aranhas, ela não é inoculada pelo abdômen, e sim pelas quelíceras, que são estruturas que são anexas ali acima da mandíbula, né? Essas quelíceras, elas auxiliam na alimentação e elas podem estar inoculando veneno. Mas nem todas as aranhas são venenosas, porém algumas que são venenosas podem ser mortais. Uma característica bem típica dos aracnídeos é apresentar 4 pares de patas, ou seja, elas têm 8 patas no total, e além dessas 8 patas, elas apresentam um par de palpos, né, um de cada lado. Esses pedipalpos, eles são órgãos táteis, né, que identificam a topografia do ambiente, também são usadas no período de reprodução para copulação, né. As aranhas, diferente dos insetos que apresentam óleos compostos, né? Os insetos têm um par de óleos compostos e cada óleo composto pode apresentar centenas de óleos. As aranhas têm óleos simples e elas podem estar apresentando de 6 a 8 óleos simples. Os aracnídeos também não apresentam antenas, diferente dos insetos que apresentam um par de antenas. Aqui, então, eu trago 2 imagens mostrando as quelíceras, né? Então, aqui as quelíceras são esses órgãos acima da mandíbula que auxiliam na alimentação e que podem estar apresentando um aguilhão inoculador de veneno. Aqui podemos ver também os olhos simples da aranha, né? Aqui, nesse caso, ela tem 4 olhos simples embaixo e mais 4 olhos simples em cima, resultando em 8 olhos, né? Aqui eu trago para vocês, então, algumas das principais ordens da classe dos aracnídeos. Então, a ordem Arane, que vão fazer parte todas as aranhas, né? As aranhas que têm um corpo mais curtinho, um cefalotórax e um abdômen mais curtos, não apresentam veneno no abdômen, sim nas suas quelíceras, e os seus pedipalpos, então, são órgãos táteis que não apresentam pinças, diferentes dos escorpionídeos, que apresentam seus pedipalpos em forma de pinça, têm um corpo mais alongado e apresentam um prolongamento do abdômen com um aguilhão inoculador de veneno. Os acarídeos têm o corpo mais redondinho, né? E eles são parasitas, né? Parasitas de seres humanos e também de animais. Muitos deles são hematófagos, como os carrapatos, né? E eles têm o seu par de pedipalpos bem curtinhos. Eles não inoculam veneno, porém podem carregar diversas doenças, né? Podem estar transmitindo doenças para os animais e para as pessoas. Tem também a ordem dos opilionídeos, que não aparece aqui, que eu mostrei anteriormente, que são dos opiliões, que parecem aranhas, mas não são, e apresentam seu corpo em forma de triângulo e as patas traseiras mais alongadas. Essa aqui é uma subclasse chamada Chifosura. É uma subclasse de aracnídeos pré-histórica. O Lumulus polifemos é uma espécie muito primitiva que existe lá no Golfo do México, e análises de fósseis já encontrados mostram que essa espécie ela já existia há cerca de 300 milhões de anos, ou seja, um tempo bem anterior aos dinossauros. E atualmente você pode estar encontrando eles na sua forma viva, né? Bastante semelhante a essa forma pré-histórica, praticamente sem nenhuma grande modificação, mostrando que eles são muito bem adaptados já desde 300 milhões de anos. Aqui eu trouxe para vocês três espécies de aranhas peçonhentas brasileiras. Aqui no Brasil, a considerada aranha mais venenosa é a Loxosceles, que é a aranha marrom, gênero Loxosceles, né? É uma aranha que não é muito grande, porém ela é bastante peluda, tem a cor marrom e, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode até matar um indivíduo adulto.
muito comum nas casas, né? Elas gostam de ficar no meio do abajur, atrás dos quadros, nos cantos das paredes. A Fonêutria é o gênero da aranha chamada de armadeira, porque uma das características que a gente consegue identificar ela melhor é o fato de que quando ela se sente ameaçada, ela ergue 4 das suas 8 patas. A Fonêutria ela pode ter uma coloração com as suas patas tigradas, assim, de preto e branco, ou elas podem ser todas marrons ou até quase da cor preta. E as fonêutrias também são muito venenosas, elas são muito comuns em florestas, principalmente em arbustos fechados, né? E também em plantações de bananeira e cana-de-açúcar, né? Então, muito cuidado quando forem colher banana, porque ela gosta de ficar ali na intersecção entre as folhas, né? E a Latrodectus, que é a viúva negra. A viúva negra tem essa característica de ter o seu abdômen bem redondo, ele pode ser preto ou pode ser vermelho, ou também de outras cores. E a viúva negra ela tem esse nome popular porque ela costuma comer o macho durante a cópula, né? Ela é bastante venenosa, pode causar morte, né, para uma criança. E tem um quarto gênero de aranha peçonhenta, que não está aqui na foto, que é a Lycosa, que é chamada de aranha de jardim. Ela não é tão mortífera, porém ela causa feridas, né? Que inclusive algumas pessoas costumam chamar de cobreiro, né? O cobreiro geralmente ou é uma alergia causada pelos pelos das aranhas ou pela picada da Lycosa, que é essa aranha de jardim bastante comum em jardins nas casas. A terceira classe, então, que a gente vai estudar são os crustáceos. A classe crustácea ela é a mais conhecida, nossa, da parte mais litorânea, né? A maioria dos indivíduos ela é aquática marinha, podendo ser terrestres, como no caso das baratinhas de costão e dos tatus-bolas, mas também tem representantes de água doce. O corpo ele é segmentado em cefalotórax e abdômen, também assim semelhante aos aracnídeos, né? E tipicamente eles apresentam 2 pares de antenas e também um par de palpos em forma de pinça. Aqui a gente tem então a morfologia desses crustáceos, né? Aqui nós temos um camarão, então são o par de pé de palpos em forma de pinças, 2 pares de antenas, geralmente um mais alongado e um menorzinho, um par de olhos, o cefalotórax, de onde saem, em geral, de 5 a 7 pares de patas. O abdômen, geralmente prolongado, mas às vezes pode não ser, como o caso dos siris e caranguejos, né? Um telso na parte final, que funciona como remos para ele poder nadar. Os pleópodes também, que são reminhos que parecem perninhas, mas não são remos natatórios, né? E essa então é a forma típica do crustáceo. Aqui são algumas ordens da classe dos crustáceos. A ordem mais comum são os decápodes, que apresentam 5 pares de patas, ou seja, 10 patas, por isso são chamados de decápodes. E os bastante conhecidos de corpo alongado são as lagostas e os camarões, né, lagostas e lagostins. E tem os de abdômen mais curto, né, como os siris, caranguejos e ermitões, né? No caso dos ermitões, eles não têm carapaça própria e acabam então se apossando de conchas de moluscos, né, abandonados para poder estar protegendo o seu corpo mole. Tem também outros tipos de crustáceos que não são decápodes, que apresentam diferentes números de patas, né? Geralmente 7 pares de patas. Aqui nós temos como exemplo os isópodos, né? Que são os tatu-bolas, conhecidos tatuzinhos de jardim, aqueles que quando você toca ele se fecha e forma uma bolinha. E os anfípodos, que são as baratinhas da praia, né? Tem também as pulgas d'água, que são os cladóceros. E existem também crustáceos fixos que não têm vida livre, não são nadadores, como o caso dos cirripédios, que o exemplo mais comum que a gente tem são as cracas, né, que ficam sobre as pedras, geralmente nos costões na beira do mar.
Os crustáceos eles têm uma importância econômica, né? Principalmente no que se refere à alimentação. Então são muito usados na culinária, como as lagostas, os siris e os camarões, né? Então muitos deles são comestíveis. E a quarta classe que a gente vai estudar hoje então são os miriápodos. Os miriápodos que apresentam um corpo bastante alongado e ele é dividido em vários segmentos, de cada segmento é que saem as suas patas. A cabeça ela tem um par de antenas e o último segmento termina num telson, que é essa estrutura, né, essas duas estruturas que geralmente elas funcionam como um órgão sensitivo. E algumas espécies podem ser peçonhentas, como é o caso da lacraia aqui da foto. Aqui podemos ver a anatomia dos miriápodos, né? Então, seu corpo alongado, separado em segmentos, apresenta gônadas reprodutivas, já tem um tubo digestório completo que começa na boca e termina no ânus, né? Tem vários pares de perna, por isso chamados de miriápodes, que são conhecidos popularmente como centopeias, né? Então, uma cabeça com um encéfalo, né, simples, mas já centralizado, e o seu par de antenas, né? Aqui, no caso, um piolho de cobre, e aqui a gente tem uma lacraia, né? Existem duas ordens da classe miriápodo, que na classificação mais complexa já foram elevados a classes, que são os quilópodos, que apresentam apenas um par de patas por segmento, como as lacraias, né? E também chamadas de centopeias. E os diplópodos, que têm dois pares de patas por segmentos, como os piolhos de cobra, né? As lacraias são venenosas e os piolhos de cobra não são venenosos. Essa então é a bibliografia consultada e eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me procurando nos grupos de WhatsApp ou durante as aulas. E gostaria que compreendessem que aqui eu trago somente um recorte, né, deste grupo de artrópodes, que é considerado o maior filo dentro do reino animal. Existem mais de 1 milhão de espécies já catalogadas, fora aquelas que são desconhecidas. E aqui nós estamos vendo apenas um vislumbre, né, apenas um recorte de toda essa diversidade de vida que existe na natureza. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.